Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Longe Talks. Boa noite, Cléa, é um prazer estar aqui conosco hoje, muito obrigada. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o público que vota, né? E realmente é uma temática que a gente nem nunca trouxe aqui no nosso canal. E é uma temática super interessante. Mas antes da gente começar a falar um pouquinho sobre isso, a gente já esteve com a Clé outrora, né, para falar sobre o tsunami, sobre o Latam, né, Cléa? Isso. E aí agora eu queria que você se apresentasse para quem ainda não te conhece, né, e falasse um pouquinho quem é a Cléa. Bom, boa noite, gente. Como eu falei, é um prazer estar aqui, né? É um canal que eu admiro muito o trabalho de vocês. E, bom, eu trabalho com longevidade desde 2016, então já tenho aí 10 anos de estrada. Antes disso, eu trabalhei na área de comunicação por 30 anos, na área de marketing também, sempre voltada para esse público. E hoje eu sou sócia fundadora do Data 8, que é um hub de pesquisas, estudos, onde a gente trabalha muito com dados, orientando muito marcas e o mercado, como olhar para essa revolução da longevidade e transformar isso em negócios mesmo, né? E também sou sócia fundadora do Silver Makers. O Silver Makers é um pouquinho diferente, o Silver Makers é um hub de marketing de influência, então a gente trabalha aí com influenciadores 50 a mais, que estão presentes nas redes sociais, em todas as redes, e nós temos aí, estamos atuando também no Silver Makers desde 2019. Além disso, eu sou integrante, sou conselheira do Instituto Mais Diversidade, no Fórum Gerações e Futuro do Trabalho, que é um trabalho que eu gosto bastante, e também sou palestrante, sempre com esse tema de longevidade, né? Então, aí estamos aí trabalhando fortemente com esse assunto. Perfeito, Cléa. Gente, pesquisa, eu sou encantada por pesquisa, né? Eu acho que ela nos norteia nos diferentes ramos. Então, assim, depois deem uma olhada, né, no Data 8, tá, tem bastante coisa lá bem interessante. E aí, Cléa, para a gente começar direto ao ponto, eu tenho uma pergunta, né, para te fazer em relação ao eleitorado 70 mais, né? Quando a gente fala que o etarismo ele tira os idosos das urnas, por exemplo, a gente está falando de uma escolha ou de uma exclusão? A gente está falando de uma exclusão, na verdade, né? Porque o que a gente estudou nesse momento foi que o público 70 mais de 60% deles não participa do voto. O público 70 mais, ele não é obrigado a votar, é um voto facultativo, né? Então ele não vota. Mas o que a gente foi percebendo no decorrer aí desse nosso trabalho foi que ele não vota por algumas razões que a gente pode destrinchar aqui no decorrer da nossa conversa. Mas o que é importante ficar é que é uma exclusão porque é um público que muitas vezes não se sente representado nos programas e nas ações voltadas pelos candidatos. Então, do mesmo jeito que ele não se sente representado, ele pensa, bom, então também meu voto também não tem a importância. Então, é nisso que nós estamos trabalhando. E o que te chamou mais atenção ao analisar o cenário do Brasil hoje, quando você fez essa pesquisa? Se quiser contar um pouquinho, né, só para inteirar o pessoal, do que consiste a pesquisa e tudo mais, mas a gente está falando aí dessa temática, né, gente? Então, de pessoas que votam, né, que são idosos que votam ou que têm o poder de voto, mas não o exercem. Então, fale um pouquinho para nós, Claire. Na verdade, nós no Data 8 estamos sempre olhando muito para esse público, né? O público, porque o nosso objetivo no Data 8 é dar muito protagonismo para eles, né? É criar essa sociedade longeva mais inclusiva.
E nós, então, os nossos analistas, a nossa equipe fez um grande levantamento junto com dados do TSE, macrodados do TSE, e dentro desse macrodados do TSE, a gente identificou que a população 70 a mais deixa de votar. E isso é um número, inclusive, muito expressivo, porque hoje a gente tem 15 milhões de eleitores 70 a mais. 8 milhões deles não votaram. Então, mais da metade não participou da votação em 2022. Isso nos chamou a atenção. Nós ficamos falando, mas por quê? Nós fomos mergulhando nesse processo todo. Então, nós identificamos também que as mulheres elas se abstêm mais do voto do que os homens. E isso é interessante, viu, Jéssica? Porque a mulher, antes dos 70 anos, ela é muito participativa nas eleições. A abstenção dela é menor do que a dos homens. A partir dos 70 anos, a abstenção dela cresce. Cresce, só para você ter uma ideia, em 10%. Os homens, 10% a mais dos homens votam do que as mulheres. E também isso nos chamou muito a atenção. E nós fomos entender um pouco qual era esse processo e por que isso estava acontecendo, e resolvemos, por uma questão do nosso propósito mesmo, lançar uma campanha de trazer o protagonismo, então, desse público para a vida cívica desse país, né? Olhando, dizendo, puxa, é muito importante que eles participem ativamente desse momento, porque é um momento de decisão. Então, foi baseado nisso que nós fizemos todo esse trabalho. Estamos fazendo, né? E quais são as principais... Você falou assim que tem diversos motivos, né? Quais são as principais barreiras que vocês encontraram, né? Práticas e simbólicas também que afastam o idoso das urnas, ou as idosas das urnas? Primeiro tem uma barreira que a gente chama ela de física, assim, né? Eles deixam de votar em função de porque não é obrigatório, em função de algumas barreiras mesmo. O local de votação é longe da minha casa, ou o local que eu voto tem uma escada e eu não estou acessível para subir, ou não tem ninguém para me levar, eu estou sozinho, moro sozinho, e é difícil para eu chegar lá. Então, nós cumprimos, então, um papel que era de trazer, então, o olhar deles para que eles atualizassem seu título de eleitor, para garantir que eles tivessem uma facilidade na eleição. Então, nós fizemos um hot site, esse hot site tinha ali um tutorial de como fazer isso, porque isso tem que ser feito no site do TSE. Mas a gente identificou também que o site do TSE não era lá muito amigável. Então, nós resolvemos fazer um editorial, onde eram dois influenciadores, 60 a mais. Esses influenciadores iam fazendo, iam mostrando como é que faz. Criamos um grupo de WhatsApp para que, se as pessoas tivessem dificuldade, elas comentassem com a gente, e fizemos a campanha. Então, essa primeira barreira, que era a barreira física, vamos dizer assim, a gente tentou equacionar nessas ações que nós realizamos. As outras, a gente foi identificando essa falta de participação pela falta também de que não há programas, não há políticas, não há ações do governo voltadas para esse público. Se fala muito em adolescentes, se fala muito em jovens, se fala muito em criança, mas não se fala de longevidade. Então, na medida em que eu não sou representado, eu também começo a me afastar e a achar que meu voto não tem importância, a minha participação não tem importância. Então, isso foi também uma barreira que a gente identificou muito fortemente nesse processo. E, para isso, a gente tem uma segunda fase dessa campanha, que é trazer mesmo o protagonismo e a valorização do voto 70 a mais. Você acha que a baixa participação do idoso
nas urnas, pode representar uma exclusão do atendimento a este público nas promessas que são feitas num período de eleição? O que a gente está observando de uma maneira geral, Jéssica, é que esse público realmente ele foi excluído, né? Assim, não tem políticas públicas pelos candidatos destinado a esse público. E esse público está representando uma fatia muito importante, porque quando você olha os números, assim, eles representam 15 milhões, os 70 a mais. Eles podem mudar o ponteiro da eleição, eles podem fazer com que isso mude, porque a última eleição, que foi muito acirrada, teve uma diferença de votos de 2 milhões. Então, se você olhar, a participação deles, ela pode ser decisiva seja lá para que candidato for, né? Então, o nosso papel é valorizar esse voto, mas também acordar um pouco os próprios candidatos para que eles entendam que nós estamos vivendo uma longevidade muito ativa, muito próspera, muito participativa, e que esse público também deve ser olhado e valorizado por eles. Então, nós temos aí um papel também de alertar a sociedade, de uma maneira geral, para olharem para esse público mesmo, né? Hoje em dia, quando a gente olha os 60 mais, desculpe, os 50 mais, a gente tem 25% da população. Quando a gente olha para os 70 mais, a gente tem uma participação muito grande deles, né? Então, quer dizer, é importante, e não só por isso, né? Tem algumas razões também. Nós estamos vivendo mais e produzindo mais. Então, hoje, uma pessoa de 70 anos, ela pode viver mais 15 anos, mais 20 anos, né? É muito comum hoje você ver centenários, bem. Então, como não olhar para isso? Como não valorizar isso, né? É importante que eles participem até do destino da nação. É isso que a gente preconiza nessa campanha. E é interessante, né? Porque se a gente não tem essa participação, tem uma perda coletiva, né? Então, existe uma perda por essa população não ocupar o espaço que ela deveria ocupar. E, por outro lado, a gente ainda vive esse embate, que é um embate que a gente vive em diversas áreas, sobre a questão do processo de envelhecimento, que vem acontecendo de maneira acelerada, e as pessoas elas vivem mais e com qualidade, e elas ainda assim não estão sendo assistidas. Então, se hoje já existe um impacto, e aqui a gente não está aqui para falar de partido específico, nada disso, mas da questão do direito ao voto, né? Nós estamos num país democrático, então a gente precisa exercer o nosso papel para uma escolha, né? A gente tem possibilidades de escolha aí, e então é ideal que a gente analise uma a uma, e o que mais condiz com a nossa realidade, com as nossas expectativas, é o que a gente acaba escolhendo, né? Então, eu acredito que tenha muitas questões ainda aí envolvidas, por mais que sejamos, né, um país democrático, eu não vejo muito, né, o ensino da importância do estudo da política num todo, não né, focando em partidos específicos, mas assim, qual a importância da democracia em si. Então, se isso a gente não tem nem no estudo, né, no dia a dia, nem a parte econômica, nem a parte social nesse sentido, eu entendo que talvez isso seja uma coisa fácil de eu tirar do meu caminho, porque para mim não tem a importância devida. Então, eu acredito também que não seja só uma questão de desvalorização, o que também acontece, mas esse prévio, né, essa questão de importância disso e das consequências da minha não participação, né? Sem dúvida, sem dúvida. Até porque, né, Jéssica, esse eleitor, ele é aquele que viveu
muitos processos e todas as situações que foram acontecendo nesse país, né? Desde ditadura até todas as mudanças que a gente teve de moedas, até os impeachments que a gente teve de presidentes, etc. Então, assim, ele tem uma experiência, ele tem uma vivência de tudo isso, né? Então, a participação dele é muito importante nesse sentido de trazer essa voz da experiência que ele tem para as urnas, e não só isso, né? Olhando, até associado a essa experiência dele, que legado a gente quer deixar para esse país, né? São pessoas que têm filhos, têm netos, às vezes até têm bisnetos, enfim, que legado eles querem deixar para esse país. Então, é muito importante que a gente valorize para que eles possam sentir a importância deles, a importância na decisão do destino desse país, né? Que país a gente quer deixar para os meus filhos, deixar para os meus netos. Então, é muito, muito importante isso. Só para você saber, a gente conversou com algumas pessoas, 70 a mais, que são LGBT, e uma das coisas que eles falavam para a gente era assim: olha, eu não tenho filho, eu não tenho família, então para que eu vou votar? Para que, né, esse país, daqui a pouco eu não estou mais aqui, eu vou deixar esse país para quem? Então, não é isso, é o que você representa, né? A tua voz ali na hora, a tua escolha. É importante que você, dentro desse processo do envelhecimento ativo, de você tá atuante, de você estar participando de tudo, é importante que você participe disso também, né? Você vai se sentir valorizado, a tua voz tem importância para o país, não é para o candidato A, B ou C, mas é Né, para do o país. país. E pensando assim, no que a gente poderia fazer, né, ou rumar em termos de mitigar, eu acho que não, mas assim, diminuir essa falta de participação, né? O que você acha que hoje a gente precisaria mudar para que os idosos eles se sentissem parte ativa dessas decisões? Isso vai mais para a política pública, isso vai mais por uma mudança cultural, ou é um mix, né, desses dois? E como é que a família ela pode também contribuir? Tanto a família quanto nós profissionais, né, podemos contribuir, né, para manter esse idoso mais ativo e participativo. Então, como é que você vê isso, Cléia? O que a gente, claro que a nossa campanha é uma campanha cívica, né, totalmente apartidária. Então, assim, o que cabe a nós é trazer esse protagonismo, dar essa valorização. Então, isso vai fazer parte da segunda fase da campanha. A segunda fase da campanha, nós já tivemos adesão de algumas pessoas importantes aí no ecossistema. Então a gente já teve a Zezé Mota falando sobre isso, o Ari Fontoura falando sobre isso, o professor Alexandre Kalash falando sobre isso, a Luísa Trajano, o Dr. Milton Krenit. Então nós já tivemos aí a participação de pessoas representativas da sociedade falando dessa valorização do voto. Nós vamos ter mais pessoas ainda, então isso vai tomar mais corpo, e vamos ter também uma série de ações dirigidas para esse público, mostrando para ele que a participação dele é importante. Então, isso olhando para o público 70 mais. Quando a gente olha também para a família, a gente também vai fazer algumas ações incentivando a família, o filho a levar, ou o neto a levar o seu avô, mostrando para a família que ele, ajudando essa pessoa a participar, é importante para a sociedade, é importante para ele mesmo, como a gente acabou de falar. Então, está previsto uma série de ações, Jéssica, que a gente vai desenvolver no decorrer agora dessa fase, né? Porque a primeira fase foi a regularização do título, que acaba amanhã. Até amanhã
quem quiser mudar o local de votação ou quisesse fazer alguma coisa, tinha que fazer, agora não pode fazer mais. A partir de amanhã não pode fazer mais. Então, a gente vai trazer, então, quer dizer, até o 6 de maio, né? Porque deixar claro isso, né? Então, até 6 de maio pode fazer a regularização, depois não mais. E então nós vamos fazer uma série de ações. Essas ações vão ter várias participações. Hoje a gente tem já algumas participações do ecossistema da longevidade, a gente tem a Mature junto com a gente tem o Lab Nova Longevidade junto, temos vocês também, enfim, nós vamos ter cada vez mais, isso vai ser um crescente para que todo o ecossistema nos ajude a divulgar isso, nos ajude a trazer esse protagonismo. Então, nós visamos uma amplitude aí dessa campanha bem maior agora, começando provavelmente a partir do mês que vem, né? E indo até perto das eleições. Né? E aqui para a gente ir caminhando, né, para o nosso final, se você pudesse deixar aqui, Cléia, uma mensagem direta, né, para quem está envelhecendo hoje, qual seria sobre, em relação, né, à participação e voz? O que você deixaria de mensagem? Olha, eu deixaria uma mensagem para que todos participem, né? Todos que moram nesse país, que vivem esse momento que a gente está vivendo, para que todos participem, todos façam que a sua voz seja ouvida nas urnas, que o seu voto representa uma escolha, e uma escolha consciente, uma escolha participativa. Então, não vamos deixar não vamos nos ausentar desse momento tão importante na nossa vida, porque todo o sistema governamental nos envolve. Então, não vamos deixar que isso seja escolhido por outros, vamos participar, sim, não só por nós, mas por aquilo que a gente quer deixar. Então, eu convoco toda a população, 70 mais, 80 mais, 90 mais, a participar dessa eleição, dando voz a quem vocês realmente acreditam e valorizam. Excelente. E para fechar mesmo, assim, qual é o risco da gente continuar? Eu falo a gente enquanto sociedade, mas qual é o risco da sociedade continuar ignorando essa população? Olha, é um risco muito grande, porque primeiro que você está deixando de olhar por um movimento, por um Brasil que está envelhecendo, por um Brasil que hoje é maduro. O Brasil não é mais um país jovem, o Brasil é um país maduro. Então você está deixando de atingir e de ter ações e programas para uma parcela muito grande da população. E uma parcela que necessita, como outras também necessitam, mas ela necessita desse apoio, ela necessita desse olhar, ela necessita de políticas que valorizem e que ajudem para que ela tenha esse envelhecimento mais ativo e mais saudável. O que a gente fala muito é que a gente tem o lifespan, mas muitas vezes a gente não tem o health span. Então, para que a gente tenha esse health span de uma maneira mais consolidada. Só para você saber, um dos itens muito importantes que eles também valorizam é a segurança. Então, a segurança da pessoa, de todo mundo, mas da pessoa idosa, é muito importante também, porque eles ficam muito vulneráveis, eles são vulneráveis a golpes, eles são vulneráveis a toda a falta de segurança desse país. Então, é importante olhar para isso, é importante olhar para a saúde, é importante olhar para a educação. Hoje a gente fala muito em lifelong learning, que vocês conhecem efetivamente. Então, como deixar de olhar para isso, como deixar de atender essa população que hoje cada vez mais cresce. É a população que mais cresce.
no mundo. Isso não é um dado meu, isso é um dado da ONU, porque ela cresce 3% ao ano, mais do que qualquer outra população. Então, governantes, vamos olhar para a população 50, 60, 70, 80, 90 e assim por diante. Exatamente. Nossa, Cléia, muito obrigada. Foi excelente. Obrigada por expor um pouquinho, né? Que eu sei que a pesquisa é vasta, mas um pouquinho da pesquisa que vocês realizaram, o quanto que esse tema é importante, né? Para a gente, para a parte democrática do país, para a gente fazer conquistas em termos de políticas públicas, mas não parar nessas políticas e ir para as ações efetivamente, né? Então, muito obrigada por trazer esses dados e é com dados que a gente cresce.